número muito grande. Então, nós decidimos durante o mês de agosto realizar uma série sobre relacionamentos, porque a Bíblia diz que nós precisamos nos relacionar. Deus viu desde o princípio que não é bom que o homem esteja só, né? Por isso ele fez a mulher, para que haja essa relação. E enfim, Jesus Cristo buscou discípulos, se relacionou, saiu de Nazaré, percorreu as cidades, foi ao encontro das pessoas. A vida de Jesus foi tentar construir relacionamentos. Mas para construir relacionamentos, todos nós sabemos que à medida que nós nos relacionamos, nós descobrimos, por exemplo, as nossas diferenças. E muitas vezes, nessas diferenças, nós terminamos ficando com dificuldades de lidar com o outro. Existe uma coisa na Bíblia que é muito difícil da gente praticar. É fácil às vezes a gente falar, mas praticar é sempre muito mais complicado, que se chama perdão. E eu queria, hoje à noite, meditar com vocês nos ensinos da palavra de Deus sobre essa coisa tão preciosa que Deus fez por mim e por você, que se chama perdoar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 24 e 25. Se você até quiser acompanhar aí, pode acompanhar. Diz: acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Jesus. E o nosso desafio como discípulos é sempre ter Jesus como alvo, sempre buscar sermos parecidos com o nosso grande mestre, que é Jesus. E esse Jesus, quando esteve entre nós, nos ensinou uma oração. E a maioria de nós, independentemente da religiosidade que tenhamos, conhecemos bem essa oração, e nós vamos olhar para ela em Mateus capítulo 6, ela está lá de Mateus capítulo 6, do versículo 9 a 13. A palavra de Deus diz assim, olha: vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante que sempre que a Bíblia fala de perdão, ela deixa claro que o alvo, o desafio, o modelo a ser seguido é como o Senhor lhe perdoou. Como o Senhor me perdoou. E às vezes na nossa religiosidade, independente de seja ela qual for, evangélica, católica, qualquer coisa, conhecer essa oração, nós conhecemos. É comum, né? Vai começar no jogo de futebol, quando o time é campeão, quando acontece coisas, nós oramos essa oração. Mas entre falar, entre mencionar o que está escrito em Mateus capítulo 6, e diga-se de passagem, que Mateus capítulo 5 a 7 é considerado o principal ou o maior dos sermões que Jesus Cristo já deixou proclamado lá no chamado Monte das Bem-aventuranças. E aqui ele diz assim, olha, que quando vocês orarem, orem assim, ele diz, perdoe assim como nós perdoamos. Então, o desafio é que nós temos que ter em mente que assim como nós fomos perdoados pelo Senhor,
nós precisamos também perdoar o nosso semelhante. Então, é um desafio tremendo, em palavras claras e diretas, é amar como Jesus é amar como Deus ama. É perdoar como Jesus é perdoar como Deus perdoa. Esse é o desafio do Sermão do Monte. Esse é o desafio da oração que Jesus nos ensinou. Em Colossenses 3:13, Paulo diz, olha, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em outras palavras, meu amado, perdão não é uma opção. Muitas vezes a gente ouve a pessoa dizer, não, eu não vou perdoar. Não, eu perdoo o João, mas Maria eu não perdoo. Não, eu perdoo o fulano, mas Beltrano não. Esse aqui, negócio que ele fez, dá para perdoar, pastor, mas aquele outro ali não tem como perdoar. Como se nós tivéssemos o direito de condicionar perdão. Quando a Bíblia nos garante que Deus não condicionou perdão a nenhum de nós. Por isso está lá um versículo também muito conhecido. João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo, amou cada criatura, cada pessoa. E porque Ele amou, Ele decidiu entregar seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não fique sem perdão, mas tenha vida eterna. Então Deus abriu, meu amado, perdão para mim, para você, de forma muito pessoal, individual. Hoje o menino falou sobre o dia em que nós conhecemos Jesus. Ele lembrou que aos 7 anos, eu só aos 21, mas eu lembro claramente aquele dia em que eu decidi receber o perdão de Deus e me entregar também na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos perdoou. Todos nós verdadeiramente enfrentamos situações em que somos ofendidos, em que ficamos revoltados, às vezes amargurados, finalmente guardamos, muitas vezes, muito rancor, mágoas e inimizades. E o resultado disso é que passamos a tratar com desprezo e até com indiferença quem nos ofendeu. É incrível como isso não combina com o Deus que a Bíblia revela. Indiferença não faz parte em nenhum sentido, nem no Velho, nem no Novo, do que Deus é. Mas nós aprendemos isso às vezes uns com os outros ou com aquilo que o diabo coloca nas nossas mentes e nós nos tornamos indiferentes. O material de um programa que nós temos lá na nossa igreja chamado Celebrando Restauração diz assim, que um rapaz disse certa vez, meu amigo, você nunca vai me ver com úlcera. Porque eu simplesmente aceito as pessoas do jeito que elas são. Eu não cultivo um só rancor, nem mesmo contra as pessoas que me fizeram algo que eu jamais perdoarei. Olha só. Sabe o que nós pensamos disso? Diz o texto lá, essa é a brincadeira do me engana que eu gosto. Então, você não concede perdão e diz que você não ficou magoado, que você não vai guardar um rancor, você não vai ter úlcera. Balela, querido. Qualquer pessoa que guarda rancor, eu digo, perdão é um negócio tão complicado, porque se você pensar de forma sábia e prática, geralmente você está chateado porque alguém lhe magoou. E à medida que você
não oferece perdão, além de ter recebido o dano, você guarda no coração para o resto da sua vida marcas que vão lhe judiar, que vão lhe maltratar, que vão lhe colocar para baixo, que vão lhe fazer uma pessoa amarga. É por isso que não tem como você não tratar isso, não tomar a iniciativa de resolver a situação. É por isso que a Bíblia nos desafia a olhar para o Senhor, para que a gente não se torne pessoas amargas. O desejo de Deus para nós, querido, é que a gente consiga olhar a vida com gratidão. A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus para vocês na pessoa de Jesus. Mas você sabe, eu sei, que a nossa tendência natural é olhar para aquilo que é difícil, para aquilo que é negativo e para colocar-nos para baixo. Eu costumo dizer, quando eu dou um curso chamado de Encontrando Liberdade Financeira, que a coisa mais natural do mundo é quando você em casa vai na despensa atrás de café e não tem mais café na despensa, você não volta dizendo assim: graças a Deus que nessa casa ainda tem arroz, feijão, açúcar, biscoito, só não tem mais café. Mas o que nós não vimos, essa casa ninguém cuida mais não tem mais nem café na despensa, não tem mais nada, ninguém vai mais no supermercado não. Mãe, como é que ficou essa casa sem café? Aí começa aquela confusão. Isso é a prova de que nós não cultivamos naturalmente gratidão. Isso é a prova que nós conseguimos, todos nós, olhar só para aquilo que está faltando e centralizamos. Há quem diga: se fizer 99 e não fizer 100, ele vai lhe pegar naquele pontinho que falta. Essa é a vida. Querido, não se cura essa ferida simplesmente dizendo que ela não existe. Nós precisamos ter a coragem de encarar o nosso passado, e não é fácil, perdoar a si mesmo e aqueles que lhe ofenderam, e reparar os males que você fez aos outros, porque essa é a única situação duradoura. A Bíblia nos desafia, meus amados, o livro que o Senhor nos deixou, que é palavra de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, nos desafia, não é no Novo Testamento não, desde o Velho Testamento, a praticar o perdão. No livro de Neemias, no capítulo 9, versículos 16 e 17, eu acho que ele tem aí, ele vai projetar para vocês, diz assim, ó: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram os seus mandamentos. Olha bem o que Deus está dizendo dessa geração. Eles se recusaram a ouvir-te, Senhor. Eles esqueceram dos milagres que tu realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia eles escolheram um líder para voltarem à sua escravidão. Mas tu, presta atenção nessa palavra, que és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso, não nos abandonaste. Deus não abandonou o povo, mesmo quando eles foram rebeldes, obstinados, ou seja, de duro coração. E lembra, na história da trajetória daquele povo no deserto, Deus fazendo milagres e o povo discutindo, brigando, se revoltando, xingando a liderança, esperando mais de Deus. Quando nós olhamos para aquilo, normalmente a gente diz assim, mas que povo obstinado e rebelde. É fácil olhar que o outro é assim. Difícil, querido, é olhar para você.
Difícil é a gente se ver no espelho. A Bíblia já diz, né? É fácil você conseguir ver o cisquinho que está no olho do outro e não consegue ver a trave que está no teu olho, na tua frente. Então, perdoar não é uma coisa fácil. Porque o que Deus faz, no fundo, é abdicar da ira, da raiva, da situação. Deus simplesmente decide amar, perdoar, mesmo um povo rebelde que não queria ouvir, que andava fora da vontade de Deus, e Deus o chama e diz que é um Deus perdoador, cheio de misericórdia, de paciência, cheio de amor e não nos abandona. Como é que nós somos discípulos de Jesus e dizemos, isso aí, pastor, eu não perdoo não. Não. Essa situação eu não perdoo. Ora, os discípulos têm que obedecer ao mestre. O discípulo tem que se espelhar no mestre. O servo tem que olhar para o seu Senhor. E o modelo que Jesus nos deixou é esse que abre mão, que é bondoso, que é misericordioso. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Mas mesmo lá na lei, meu amado, Deus já era perdoador. Imagina na era da graça em Jesus, que ele não amou só Israel, ele amou o mundo inteiro, a mim, a você. Ou quando eu percorri aquele país chamado Turquia, onde Paulo pregou e anunciou, em cada lugar eu ouvia, olha, aqui Paulo apanhou, aqui Paulo foi preso, aqui mataram Filipe, aqui mataram Policarpo. Cada vez que eu ouvia aquilo eu dizia, Senhor, mas eu ouvi da graça de Jesus, porque esses homens pregaram o Evangelho. Eu estou aqui, Jesus, para dizer, obrigado, Senhor, pela vida deles, obrigado porque eles proclamaram, obrigado porque o Evangelho chegou lá no Brasil, e um caba velho do sertão do Pernambuco, que sou eu, conheci a graça e esse amor de Jesus. Como é que nós não vamos reparar para isso, querido? Como é que nós não vamos olhar o quanto esses homens de Deus pagaram, o quanto Deus nos deu para que o perdão lhe alcançasse, e você vai se sentir no direito de condicionar? Que discípulos somos nós que não olhamos para o Mestre? Que discípulos somos nós que queremos talvez ser maior do que o Senhor? Porque Ele decidiu abdicar e abrir mão, e lhe perdoar e me perdoar. E você não perdoa. Salmo 86, versículo 5 diz, pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Presta atenção nesse salmo. Salmo 85, versículo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O povo lá na minha igreja sabe que eu vivo dizendo, Deus não é bom, Deus é bom demais. Mas não é invenção minha, é o que a Bíblia diz. O Senhor é bom, é compassivo e ainda é abundante em benignidade. E sabe para com quem? Você pensa que é só para os crentes em Jesus? Não. Para com todos. O problema é que nem todos querem ouvir a voz do Senhor. O problema é que nem todos realmente entendem da bondade, da graça, do amor, ou se voltam para o Senhor. Não para a religiosidade. Sai dessa, meu amigo. Religiosidade é você procurando a Deus. Cristianismo é Deus quem lhe procura. E Jesus diz, eu estou na tua porta batendo, no dia que você abrir, eu entro e vou cear com você.
É assim que Jesus faz. Ele não ficou lá. Ele percorreu, saiu de Nazaré, foi para Galiléia, foi para a Judéia, subiu para Jerusalém, mesmo sabendo. Os próprios discípulos diziam, não vamos lá não, Senhor, porque lá o Senhor vai apanhar e eu sei o que me espera lá. É sofrimento, mas eu os amei, eu vou lá. E lá em Jerusalém, lá naquela cruz, lá no Calvário, que está lá, ele disse o quê? Está consumado, está pago, tem perdão para tudo e para todos. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Recebe perdão. Não tem essa história de fazer qualquer coisa, não tem. É graça, é bondade, é misericórdia do Senhor. Ele perdoou a todos, não é? Eu perdoo fulano, mas não perdoo Beltrano. Não. Isaías 43, versículos 22 e 25 diz, contudo, não me tens invocado, ó Jacó. De mim te cansaste, ó Israel. Olha só, vocês não me invocaram, vocês se cansaram de mim, mas me deste muito trabalho, e com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Aí o que é que Deus diz? E preste atenção que esse eu aí é maiúsculo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O Senhor apaga, amigo, isso é coisa que para você e para mim é muito difícil. Você quer ficar, vou te pegar, eu vou passar na cara dele, estou doido para reencontrá-lo, eu quero mostrar para ele com quem ele mexeu. E o Senhor diz, vocês se cansaram de mim, vocês não estão me ouvindo, mas eu estou a fim de encontrar vocês, para estender perdão, para apagar. Vocês entendem o que é o amor de Deus? Como é muito além do nosso entendimento, como é muito além da nossa capacidade, como é muito maior, por mais que a gente fale, que a gente mensure, não dá. Por isso Léo Kreb diz num dos seus livros, que perdão e amor de Deus é como se fosse o absurdo de Deus. Como é que se perdoa todos, mesmo quando a gente é ruim, obstinado, rebelde, sem procurar, ainda assim o Senhor vai lá na cruz do Calvário e diz, está consumado, todo o que quiser, é só confessar, é só crer e vir e será salvo. Ah, meu amigo, quando nós optamos pela vingança, quando nós pagamos com a mesma moeda, nós nos tornamos iguais ao ofensor. Em outras palavras, nós baixamos o nível. Nós negamos aquele a quem nós dizemos que é Senhor das nossas vidas. É duro pensar nisso, porque muitas vezes eu e você ficamos quase que atrás da porta, esperando que ele passe para poder abocanhar e dizer aquilo que você gostaria de dizer. Há um ditado que diz, ultrajando o teu inimigo, tu te colocas debaixo dele. Vingando a injustiça, estás no mesmo nível com ele. Só perdoando, tu estás acima dele. Qual é o nível que está o seu coração? Não precisa você dizer para mim. Não precisa você dizer nem para o seu vizinho. Porque você vai prestar contas para Deus como eu vou prestar contas. Será que você é aquela pessoa que talvez guarda mágoas de anos e anos e anos? Durante 10 anos eu fui diretor de um colégio em Fortaleza. E colégio particular, que tinha um custo, que tinha um preço. E a maioria dos alunos passavam o dia lá em período integral. Então, logicamente, você paga 2 períodos, praticamente, a alimentação. E uma determinada senhora, lá num determinado ano,
procurou e solicitou um desconto que era muito maior do que a escola podia dar, e o desconto foi negado. Depois que eu já tinha deixado de ser diretor dessa escola há 4 anos, e que ela tinha ido lá no colégio já fazia mais de 8 anos, um dia eu saindo da igreja, no culto, fui a um supermercado que eu nunca tinha entrado nele na minha vida. Pela primeira vez eu fui conhecer aquele supermercado. Quando eu estava na fila do supermercado, eu era a terceira pessoa. Havia uma senhora, uma outra no meio e eu aqui. Aquela primeira senhora olhou para mim e disse: por acaso o senhor é o pastor José Edson? Eu disse: sou, minha senhora. Eu queria muito encontrar o senhor. Eu quero lhe dizer que o meu filho, que eu fui lá no seu colégio para o senhor me dar desconto e o senhor não deu, ele está fazendo doutorado lá na França. E aí ela começou. Eu disse: que legal, graças a Deus que ele não estudou lá e já está fazendo doutorado na França. Que bênção minha. Não, mas eu quero. E ela queria que eu entrasse na confusão com ela. E a mulher que estava no meio disse: mas senhora, se talvez teu menino tivesse estudado lá, ele não estava no doutorado. Tu devia estar aqui agradecendo. Não, eu queria era velho, eu queria era... E ela queria quase que pegar na minha... Agora imagina, 8 anos talvez, ela guardou aquele rancor da negativa de um desconto na escola. Eu fiquei pensando, coitado do marido dela. Se eu, como diretor, que só cruzei com ela uma vez, só disse não para ela uma vez, ela ficou 8 anos tentando me pegar na esquina, imagina para o coitado do marido que deve ter dito mais de um não na vida para ela. Mas essas pessoas não percebem, quer dizer, ela sofreu porque não obteve desconto, ela não se alegrou pelo filho estar tão bem, mas ela queria dizer, mas na tentativa só de me humilhar, não era de exaltar a graça, o cuidado de Deus do filho dela estar fazendo doutorado na França. Percebe? Aonde vai a nossa quase que irracionalidade? Nós chegamos à beira da loucura quando estamos magoados, irados e chateados. Mas não é isso, não é esse, querido, o Deus que a Bíblia revela. Deus perdoa qualquer tipo de ofensa, essa é uma coisa importante. Olha o Salmo 103, versículos 2, 3 e versículo 10, diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus acha pouco nos perdoar, ainda tenta falar com a gente numa linguagem que talvez a gente entenda. Só, sabe aqui que é sair do Oriente lá para o Ocidente? É muito mais do que Fortaleza para Goiás, muito mais. O Senhor diz: é assim que eu afasto de vocês o peso do pecado. É assim que eu quero perdoá-los, de forma abrangente, maior. Nós muitas vezes, porque não perdoamos, nos distanciamos, mas nos distanciamos com raiva, com ira, aí mudamos de cidade, mudamos de igreja, mudamos de pequeno grupo, mudamos de casamento, mudamos de muita coisa, de trabalho, de escola, mas porque não queremos fazer aquilo que Deus faz contigo e comigo, que é nos perdoar. Em Adão, o velho homem, eu não quero, eu não posso, eu condiciono, eu empurro com a barriga, mas em Cristo nós podemos, nós
temos que querer e não podemos condicionar. Nem sequer, a Bíblia diz, de preferência deixar para o outro dia. Porque a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O quanto antes, perdoe. Saia da negação. Não diga, não foi nada. Não foi nada. Mas você está lá igual aquela serpente, só se enrolando. Não foi nada não. Foi nada não, mas eu vou te pegar. Não diz isso. É bobagem. É mentira. É falsidade. É aquilo que a religiosidade faz. Hipocrisia. E às vezes, muita gente no meio cristão, de coração a vida inteira amargurado, vivendo um cristianismo hipócrita. Não se cura ferida, querido, dizendo que ela não existe. Saia dessa negação. Admita, o desafio é examine os seus relacionamentos. Ofereça perdão àqueles que lhe fizeram mal. Repare os danos. Exceto quando você sabe que se talvez você for lá, aumenta a confusão. Mas do contrário, procure, se humilhe, peça perdão, faça uma relação bem clara e procure as pessoas. É interessante, logo que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Deus me fez ver é que eu precisava reparar muitas das minhas relações. E eu sou pernambucano e aceitei Jesus em São Paulo, mas eu meti carta, naquele tempo não tinha redes sociais, internet, coisa e tal, até telefone as pessoas não tinham, mas à medida que o Espírito foi me trazendo, eu fui escrevendo carta, primeiro para os meus pais, para os meus irmãos, para as minhas ex-namoradas, para amigos meus. Eu gastei um dinheirinho razoável de correio, mas eu pedi perdão para todos eles, daquilo que o Espírito Santo me trouxe à memória, e eu sabia que não podia mais ficar lá. Lucas 6,31 diz, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então não condicione nada. O Senhor perdoou a todos. Pedro teve a coragem de dizer, Senhor, mas o Senhor acha que eu vou perdoar 7 vezes? O Senhor diz, não. 7 não, Pedro. Até 70 vezes 7. E Jesus não está falando de 490, que logo você pensa nisso. Não é o 4.900, sei lá, 70 vezes 7. Mas o que a Bíblia está tentando nos ensinar é que sempre, amigo, sempre você tem que perdoar. Não é o número, não é aquela coisa da lei. Não. Ele nos perdoou sempre. É exatamente isso. Baseado, sabe em quê? Só na misericórdia. Não foi em mérito. Não é que você e eu merecíamos nada. Por isso, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7, diz assim, Deus, sendo rico em misericórdia, presta atenção aí, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Você está entendendo? Não é porque você mereceu ser perdoado. Não é porque eu mereci ser perdoado. Foi pela misericórdia, foi pelo seu grande amor que Ele nos perdoou. Nós estávamos mortos, em outras palavras, cheirando mal, passado do ponto, carregado de pecados. E a história de Jesus, Ele perdoa um ladrão na cruz, Ele perdoa uma prostituta, Ele perdoa o aleijado, Ele perdoa o cobrador de impostos, Ele perdoa homens ricos, Ele perdoa pessoas pobres. Quem procurou por Jesus obteve perdão. E hoje, quem buscar perdão em Deus vai receber. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda o seu caráter, não muda o seu amor, não muda a sua bondade.
Ele se revela para você e para mim. Ele abdica, não é mérito. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Ele veio ao nosso encontro. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento, pela tua dívida, pela minha dívida, pelos nossos pecados. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele tomou a iniciativa. Ele veio ao teu encontro. Ele veio ao meu encontro. E provou que me amava, porque ele morreu pelos meus pecados. Então, meu amado, a Bíblia diz: tome a iniciativa. Se o teu irmão pecar contra você, a Bíblia diz: vá ter com ele. Vá resolver. Mas não vá lá para brigar, não. Vá lá para dizer: meu irmão, está perdoado. Machucou, doeu, mas eu quero perdão. Só se ele não resolver, você vai procurar ajuda de outras pessoas. E quem sabe até o problema pode vir para a igreja tomar a decisão. Mas você tem que ir lá e comunicar a sua mágoa, a sua dor, e tratar e perdoar. Hoje de manhã nós lemos, e eu quero só lembrar, Isaías 1, 18 e 19. O Senhor diz: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Ele nos perdoa integralmente. Por isso Paulo diz, e eu amo aquele versículo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sobre esse cabra velho lá do Nordeste, do sertão do Pernambuco, não pesa mais nenhuma condenação, porque Jesus pagou um preço que eu não poderia pagar. Porque eu decidi receber, tomar posse desse presente. E primeiro, ser perdoado, porque enquanto você não se sente perdoado, você não tem coragem de perdoar o outro. E por isso você precisa primeiro receber o perdão de Deus para você. Porque quando você se sentir perdoado, quando você reparar o quanto Deus fez por você, você vai ficar envergonhado se você não perdoar aquela bobagem do outro. Um desconto de escola, guardar 8, 10 anos de raiva, de bronca, de ira. Que loucura, onde é que nós paramos, onde é que nós vamos? Aí Paulo ainda em Romanos 8,33 diz: por isso quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem vai os condenar? Se Jesus foi quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção, meu amigo, quem pagou o preço tinha crédito. Crédito não é meu. Ele morreu, ele ressuscitou por mim e por você. Por isso não adianta me acusar. Estou limpo com ele. Não só estou limpo, mas ele ainda está lá à destra de Deus intercedendo por mim. Literalmente a Bíblia diz: eu tenho um advogado junto ao Pai que se chama Jesus Cristo. É muito privilégio, meu querido. Ele nos perdoa, nos restaura e ainda fica intercedendo. Ele apaga, meu querido. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar esperança. Se nós o confessarmos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por isso hoje eu quero lhe desafiar. Estou conhecendo essa comunidade hoje. Preguei esse sermão na minha igreja. Mas talvez, meu amado,
você carrega no seu coração mágoas, ira, rancor, uma coisa que você sabe que lhe faz mal, que toda vez que você se lembra, você fica irado. Olhe para como Deus te tratou, como Deus lhe trata, como Deus lhe ama. E decida hoje, não por você, mas pelo poder que há no nome de Jesus, pela forma com que Ele te amou, dizer: eu vou estender perdão. Pode ser para o seu marido, pode ser para o seu filho, pode ser para o colega de escola, pode ser para o seu pai, pode ser para a sua namorada, pode ser para aquele chefe lá do trabalho que você diz que é chato. Nós precisamos perdoar porque nós fomos perdoados. Nós não podemos, não carrega. A Bíblia diz, Jesus diz, quando você estiver cansado, vem a mim, eu quero te aliviar. Deus quer que você viva em paz, que você viva leve. Por que é que você vai guardar rancor e mágoa? Eu espero que você tenha a coragem de olhar para você mesmo, para o seu coração, e olhar para o amor de Deus e tomar uma decisão hoje na sua vida. Vamos orar? Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado